Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Daremos continuidade então à nossa apresentação, enfim, a seleção de excertos do livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, de autoria de José Herculano Pires, fazendo então os nossos comentários, a nossa análise. Tá certo? A essa altura estamos na página 21 do livro, mas como informado no primeiro vídeo, né, nós selecionamos alguns excertos, né, muitas vezes daremos saltos aí, né, grandes, digamos, dentro do livro, que a ideia é ter uma panorâmica geral e podemos comentar, né, a obra e fazer uma análise dos fatos principais, dos argumentos principais trazidos no livro. Dando continuidade então, prossigamos com as palavras de Herculano Pires. Arigó faz questão de desmentir a versão de que Fritz lhe aparecera primeiramente como um mendigo, marcando encontro com ele no portão do cemitério. Só para lembrar, quer dizer, Herculano Pires usa o verbo aqui no presente, né, porque quando o livro foi escrito, Arigó ainda estava vivo. Né. Segundo nos explicou, Arigó explicou, né, a Herculano Pires, essa versão se refere à passagem da vida do próprio Fritz na Europa. E por aí prossegue. Né. Episódio importante na vida de Arigó é o da sua condenação pela justiça do estado de Minas Gerais, não pela condenação em si, mas pelo comportamento do médium. Lembrar que Arigó foi processado mais de uma vez, né? Enfim, os médicos, a Associação Médica ali de Minas, enfim, o equivalente ao Conselho Regional de Medicina, coisa do gênero. Enfim, ingressou com ação, né? Enfim, denunciou a questão, denunciou Arigó por pretenso exercício ilegal da medicina, etc. Né? Bom, episódio importante da vida de Arigó é o da sua condenação pela Justiça do Estado de Minas Gerais, não pela condenação em si, mas pelo comportamento do médium. Da primeira condenação, em 1958, ele ficou livre facilmente por ter sido indultado pelo então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nesse tempo, Arigó ainda não sabia o que era um indulto e ficou muito satisfeito com a decisão do presidente da República. Mas já na segunda condenação, a 18 de novembro de 1964, Arigó tomou conhecimento do significado do indulto e quando lhe propuseram uma campanha nesse sentido, ele a recusou, declarando firmemente: "Não quero ser perdoado de crime que não pratiquei. Quero que a justiça reconheça a minha inocência. Não sou criminoso." A tese do novo indulto permaneceu insistente no espírito de muitos amigos de Arigó, mas o médium não arredou o pé da sua posição corajosa. Porque na primeira condenação, em 1958, como afirmado aqui, Arigó foi indultado, né? Mas acontece que o indulto, digamos, é um perdão. Né? Digamos, você é culpado, mas lhe perdoou, digamos assim. Né? Não é um reconhecimento oficial da inocência do indivíduo, não é que o Estado diga, olha, você é inocente e por isso, enfim, né, anularemos, por assim dizer, a sua condenação, não é isso. Né? Então, quando Arigó entendeu que o indulto, na verdade, não era um reconhecimento de inocência, quando houve essa condenação no final, né, de 1964, 18 de novembro de 64, ele então recusou-se a que os amigos buscassem, né, um segundo indulto, ou um indulto para essa segunda condenação, porque ele sabia que, evidentemente, não praticara qualquer crime, e, portanto, ele não queria simplesmente ficar livre, né, ou, enfim, não ser preso. O que ele queria, na verdade, era ser reconhecido como inocente, o que efetivamente o era. Né? Já depois de sua libertação, né, Arigó passou algum tempo preso e, após sua libertação, voltou ao Centro Espírita Jesus Nazareno para atender novamente o povo. Multidões de doentes retornaram a Congonhas de todas as partes do país. Arigó não teve mais sossego. Dia e noite, fora da prisão, voltava a ser o prisioneiro do dever. Um dever moral e espiritual que a lei não reconhece e a justiça humana condena. Como posso deixar de atender a essa gente? Perguntava o médium, se sei que vêm todos de longe, angustiados, e confiam em mim. Não sou eu que curo, só Deus pode curar, mas eu tenho de atender, nem que me prendam de novo. Né? Então Arigó realmente tinha muito presente em si essa vontade, essa necessidade, esse desejo de ajudar as pessoas. Né? E ele atendia durante muitas horas por dia, né? Abrindo mão do seu descanso, abrindo mão do seu convívio familiar,
E lembrar que vinham pessoas do país todo, de outros países inclusive, né, para serem atendidos por ele. E lembrar que as curas que ele fazia, longe de poderem ser atribuídas simplesmente a algum tipo de efeito placebo, né, autossugestão por parte das pessoas, longe disso, na verdade, ele chegou a curar, por exemplo, pessoas desenganadas pelos médicos, portadoras de câncer já em estado terminal, enfim, coisas fenomenais, que seriam fenomenais ainda hoje, né? Casos que a medicina da época e mesmo a de hoje, no estado que aquelas pessoas se encontravam, não teria como dar a solução, não teria como oferecer uma cura, né? Então, realmente, muitas pessoas o procuravam como um último recurso, e muitas foram curadas e sobreviveram a doenças em princípio mortais, né? Já em estado avançado, como câncer de útero, por exemplo, muitas mulheres o procuraram nessa condição e foram efetivamente operadas e curadas, né? Então, algo do gênero você não tem como atribuir simplesmente a uma sugestão ou qualquer coisa do gênero, né? Bom, em Conselheiro Lafayette, na prisão, aí se referindo ao tempo, né, que Aragão ficou preso, conversando conosco, teve certa vez uma expressão que bem mostra a sua firmeza espiritual. Se as coisas continuarem assim, vou pedir ao meu povo que mande construir em Congonhas uma cadeia especial para mim. Podem pôr na fachada o nome Cadeia Arigó. Assim fica mais fácil. Pois o que eu hei de fazer, minha gente, se a minha missão é essa? Se a deles é me prender, que me prendam na minha terra, para que eu possa ficar perto da mulher e dos filhos. Como se vê, a convicção de que está em função de poderes espirituais superiores, aos quais deve obedecer acima de tudo, dirige a conduta do médium. Ele sabe o que faz e conhece as consequências dos seus atos, mas está pronto a aceitá-las enquanto os homens não puderem compreender o intrincado problema. O que não pode fazer é acovardar-se e fugir. Então veja-se a elevada estatura moral, né, de Arigó, que, não obstante os riscos que corria, né, e não obstante a incompreensão que sofria, os ataques que sofria da Igreja Católica, por exemplo, etc., persistia, né, na sua missão de curar, de atender aos mais necessitados. Prossegue então Herculano Pires. Arigó tornou-se espírita não pelo estudo das obras doutrinárias, nem pela influência de qualquer doutrinador, mas pela própria vivência da doutrina. Ele aprendeu vivendo e sofrendo os problemas da mediunidade na sua própria carne. Ao contrário do que pensam as pessoas mal informadas sobre questões doutrinárias, Arigó não é um mestre de espiritismo, nem um condutor de multidões. É apenas um médium. Os parapsicólogos reconhecem nele um sujeito paranormal. Para o espiritismo e para a mais nova das ciências humanas, que é a parapsicologia, Arigó deve ser objeto de estudos e não de processos e prisões. Já mais adiante, a eclosão da mediunidade de Arigó não provocou espanto apenas entre o povo e as pessoas que desconhecem o espiritismo. Os próprios espíritas foram surpreendidos por esse extraordinário surto de manifestações mediúnicas. Parêntese aqui. Além disso, como nós veremos também mais adiante, será comentado, enfim, em momento oportuno, a mediunidade de Arigó realmente, ou as suas manifestações mediúnicas, né, a sua incorporação do Dr. Fritz, a forma como ele efetuava suas curas, etc., em muito contrariam, né, muitos preceitos que eram ou que são ainda aceitos na doutrina espírita, no que diz respeito a quando, de que forma, de que maneira determinadas manifestações espíritas podem se dar, né? Daí muita da surpresa que causou a muitos estudiosos da doutrina espírita, né, as manifestações proporcionadas por Arigó. Por outro lado, no campo das ciências, médicos, psicólogos e parapsicólogos sinceros, capazes de encarar os problemas com que se defrontam sem os embaraços do preconceito, também ficaram aturdidos diante do complexo de manifestações paranormais verificadas com Arigó. O médico e parapsicólogo norte-americano Andrija Pularich, o Pularich mesmo, né, CH ao final,
operado de um lipoma no braço quando foi observar Arigó em Congonhas. Esse médico foi um que conseguiu realmente fazer alguns estudos científicos com Arigó, né? Quando foi observar Arigó em Congonhas, disse ao jornalista Jorge Rizzini, em declaração gravada por este, que a parapsicologia nos Estados Unidos e na Europa é insuficiente para explicar o caso. Então, Arigó realmente era um fenômeno sob todos os aspectos, né? A sua mediunidade, as curas que ele promovia, inexplicáveis, né? À luz da medicina, à luz da parapsicologia e à luz, inclusive, da própria doutrina espírita, né? Porque muitas das manifestações eram realmente surpreendentes e aconteciam sob condições que, em princípio, não se verificaram, ou não se verificaram ao longo das décadas, né, em vários médiums no Brasil e no exterior. Enfim, mas falaremos disso mais adiante. Se quisermos situar o caso Arigó apenas no campo espírita, estaremos sujeitos a prejudicar as suas importantíssimas implicações científicas. Se encararmos o caso apenas no campo das ciências, estaremos fechando os olhos aos seus aspectos mais positivos e promissores. É por isso que resolvemos, além das tentativas de explicação parapsicológica, acrescentar a este livro uma tentativa de análise espírita do caso, particularmente no tocante aos seus aspectos mediúnicos. Arigó se apresenta como uma confirmação viva da afirmação de Kardec, segundo a qual o espiritismo e a ciência devem conjugar-se para que o homem adquira o conhecimento verdadeiro sobre a realidade que o cerca. Em Arigó, o médium se destaca tão claramente do sujeito paranormal, revelando a existência de dois campos diferentes de pesquisas, que já não é possível suprimir um em benefício do outro. Temos de estudar esses dois aspectos do caso Arigó e a sua conjugação num só indivíduo. Do ponto de vista espírita, o caso Arigó não apresenta nesse terreno nenhuma novidade. O médium é um espírito encarnado que tem, animicamente, poderes semelhantes ao dos espíritos desencarnados que se comunicam e agem por seu intermédio. São precisamente as condições anímicas do médium que permitem as manifestações espíritas. Mas, enfim, as manifestações de Arigó, né, tinham realmente características únicas, e aí vale a pena aqui mencionarmos o texto de Herculano Pires, é claro, e fazemos alguns comentários. Então, vamos lá. Os motivos de perplexidade no caso espírita podem ser resumidos nos seguintes pontos. 1. Arigó não praticava as conhecidas operações espirituais em ambiente de sessão mediúnica, mas verdadeiras operações cirúrgicas, utilizando-se de bisturis ou de substitutos grosseiros, como facas, canivetes, tesouras, né? Então as cirurgias espirituais, se assim podemos colocar, ou eram, né, em certo sentido, sim, cirurgias espirituais que Arigó realizava, não eram feitas, por exemplo, num ambiente, né, em que houve todo, digamos, uma preparação espiritual, digamos assim, não era feita simplesmente mediante uma imposição de mãos ou coisa do gênero. Ele efetuava uma cirurgia no sentido físico da palavra, né? Utilizava, embora instrumentos grosseiros como facas, canivetes, tesouras, né, ele se utilizava realmente de instrumentos, né? Muito embora houvesse aí a contribuição espírita também no processo. 2. Não pedia concentração dos enfermos nem dos presentes, não preparava o ambiente e cortava de maneira brusca, sangrando e fazendo o sangue parar quando lhe convinha, né? Havia esse fato de que ele, enfim, mandava o sangramento parar, né? Ou, enfim, com o Dr. Fritz incorporado, com a voz até diferente, né? Mandava o sangramento parar e o sangramento parava, né? Isso acontecia, enfim, espontaneamente, digamos. Não havia essa coisa de silêncio, concentração, uma introspecção, uma oração antes ou qualquer coisa assim, né, que normalmente precedem, por exemplo, sessões mediúnicas, reuniões, né, espíritas, etc. Quer dizer, para usar uma linguagem popular, era de bate-pronto. Ele chegava, né, camisa, meio suado, afobado, pegava um canivete, né, enfim, enfiava na pessoa e ia operando, quer dizer, contraria, né, por completo
aquilo que se costuma entender como um preparo necessário, né? Tempo de silêncio, concentração, recolhimento, orações e o que seja, para que você tenha bons espíritos presentes. Né? 3. Arigó usava um crucifixo e costumava fazer o nome do padre, de acordo com o ritual católico. Né? 4. Tratava os doentes em geral com rispidez muito distante das normas habituais das relações evangélicas seguidas no meio espírita. Quer dizer, consta que o Arigó, enfim, Dr. Fritz, incorporado em Arigó, usava linguagem rude, né? Tratava as pessoas rudemente, não havia essa coisa de aquela coisa meio, num certo sentido, imitando os padres da Igreja Católica, aquela coisa, né? Falar mansamente, docemente, etc. Quer dizer, né? Uma espécie de modus operandi, digamos assim, que muitas pessoas entendem que seria necessário no ambiente espírita. 5. Arigó receitava listas imensas de remédios perigosos, como antibióticos violentos em doses maciças que os médicos condenavam e dizia com estranha certeza se o doente iria curar-se ou não. Né? Um outro fato também, quer dizer, Arigó usava remédios que muita gente prescrevia, né? Remédios que muitas vezes já estavam abandonados, ou ao contrário, né? Outros que mal se conheciam no país e né? tinham sido recém-lançados no exterior e muitas vezes, como antibióticos, por exemplo, em doses cavalárias, né, que em princípio a medicina não recomendaria, entenderia como inapropriado por todas as razões. E ainda assim, aquele medicamento funcionava, etc. Quer dizer, evidentemente não era apenas a substância química que estava a agir, havia algo de espiritual, por certo, atuando. 6. Às vezes dizia claramente ao enfermo: o seu caso não tem cura, é karma, vou receitar só para ajudar, o que parecia falta de caridade. Né? Enfim, dando aquele tratamento ríspido. Né? Quando não tinha cura, ele simplesmente dizia. 7. Em meio de uma operação, Arigó deixava os instrumentos na ferida, como facas penduradas nos olhos, às vezes duas no mesmo olho, vangloriando-se em estranho exibicionismo ou atacando com palavras violentas os seus detratores. Né? Então perceba-se que realmente não havia nada de recolhimento, simplicidade, amabilidade, né? Ou seja, o espírito se manifestava e fazia suas curas e ajudava as pessoas, mas sem nada daquele, né? Daquela aura, digamos assim, de paz e tranquilidade, etc., que em princípio entenda-se exista ou deve existir ou faça parte obrigatória de manifestações de bons espíritos. Né? 8. Arigó não procurava o amparo de instituições espíritas, nem os conselhos de orientadores, parecendo dotado, ele e o próprio Dr. Fritz, de inaceitável autossuficiência, com desprezo por tudo quanto se havia feito até então no trabalho mediúnico. Ou seja, ele era autossuficiente. Né? Não tinha essa coisa de buscar orientação, né, de alguma casa espírita, de algum luminar aí do espiritismo, alguém que conhecesse muito bem a doutrina e etc. Quer dizer, era um espírito que se manifestava, no caso do Dr. Fritz, através de Arigó, e que, digamos, agia por si, dava conta por si, né? Enfim, um espírito, entre aspas, rebelde, né, que não se adequava, né, àquilo que o meio espírita, por exemplo, entendia que seria necessário como conduta. Prossegue, então, finaliza aqui o parágrafo, Herculano Pires. Tudo isso parecia indicar um caso de mistificação ou de perturbações por espíritos arrogantes, mas os resultados positivos das operações das receitas desmentiam essa hipótese. Né? Quando foge-se, digamos, de um certo padrão, de um certo mise-en-scène, digamos assim, de paz e tranquilidade, etc., que se muitas vezes no meio espírito se entende que deva existir, isso causa um certo estranhamento. Né? E será então que esse médium não está sendo mistificado? Será que não é o mau espírito que se está a manifestar, que está a se manifestar através dele, etc. Algumas pessoas pensavam isso. Mas na verdade, digamos, as curas realizadas, né, a assistência que era feita, os bons resultados obtidos, e Arigó atendeu realmente milhares de pessoas ao longo dos anos, né, mostravam o contrário, que se tinha ali era uma manifestação de um bom espírito, por certo, porque não se imagina, obviamente, um mau espírito promovendo a cura, né, de tantas pessoas, livrando tantas pessoas de doenças muitas vezes terríveis. No caso Arigó,
Os espíritas que não mantiveram sua mente aberta à realidade, procurando reduzi-la apenas ao seu esquema particular de regras doutrinárias, foram surpreendidos pela eclosão de novos aspectos da manifestação mediúnica. Então, nesse aspecto também, né, Arigó realmente trouxe novidades, trouxe, digamos, fatos novos que forçaram ou que forçam, né, inevitavelmente, a revisão de certas questões tidas como pacíficas no meio espírita. Né? Ou, enfim, no que diga respeito a manifestações mediúnicas, né? Quer dizer, entende-se que muitas vezes, para a presença de bons espíritos, ou enfim, numa sessão, né? Ou para manifestações, nesse caso de incorporação, enfim, seria necessário a penumbra, né? Ou a escuridão absoluta, ou pelo menos uma penumbra, porque, ao que tudo indica, se observou ao longo dos anos, em outros países, inclusive, com outros médiums, a presença da luz, né? Da luz branca, da luz do sol, ou da luz de lâmpadas, que seja, de alguma forma, interfere nas manifestações. Mas Arigó atendia as pessoas em plena luz do dia, lá no centro espírita onde ele passou a atender, digamos, né, de bate-pronto, digamos assim, para usar uma linguagem popular, né, sem nenhum preparo, sem essa história de se concentrar e se recolher e orar, e sem haver penumbra, quer dizer, bom, mas que história é essa então que, né, é preciso haver isso e aquilo para que um bom espírito se manifeste? Arigó, digamos, contrariou tudo isso, né? Então, afirma aqui, Herculano Pires, Arigó revolucionou o conceito de mediunidade e de prática mediúnica. Né? Não há dúvida de que lhe faltava, aliás, o que mais tarde se verificou, a ele e ao Dr. Freitas, o conhecimento doutrinário. Né? Digamos, como dissemos, Arigó, né, era católico, na verdade, até pela origem familiar, quer dizer, veio só posteriormente atribuir, né, a manifestações espíritas né, aquele dom que ele possuía, enfim, a presença do Dr. Fritz, etc. E realmente as manifestações a que ele deu causa contrariavam por completo aquilo que a doutrina esperava, aquilo que se deveria ou poderia esperar com base na doutrina, aquilo que a doutrina preconizava, como isso que eu mencionei agora há pouco, né? Você ter uma manifestação, a incorporação do espírito, no caso, a plena luz do dia, né? Sem nenhum preparo espiritual, sem essa coisa de orar, sem haver um recolhimento, uma concentração, sem haver ali uma penumbra ou o que seja, quer dizer, digamos, né? É como se o fenômeno pudesse acontecer a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, sob quaisquer condições, quer dizer, bom, mas que história é essa então, né? Que tem que haver recolhimento e oração e isso e aquilo. Bom, as manifestações que se produziam através de Arigó, pelo menos, contrariavam por completo esse tipo de preceito. Né? Esse caso explosivo não se enquadrava e não se enquadra nas classificações habituais. Parecia desafiar o livro dos médiuns. O tempo se incumbiu de esclarecer a questão, mostrando que Arigó apresenta um verdadeiro complexo mediúnico, em que estão presentes quase todos os tipos da classificação mediúnica doutrinária. Né? Então, digamos, os dons, as habilidades mediúnicas de Arigó o classificam ou enquadravam em vários daqueles tipos de médiums, digamos assim, naquela classificação didática que Allan Kardec apresenta no livro dos médiums. Né? Arigó, digamos, nesse sentido, era uma espécie de super médium. Né? É um fenômeno realmente raríssimo, único, não apenas no Brasil, mas pelo que pude estudar, embora, é claro, há muita informação que não conhecemos, né? Mas um fenômeno único no mundo, inclusive. Né? E realmente, digamos, as manifestações contrariavam por completo, né, aquilo que se preconiza na doutrina, aquilo que está presente lá um pouco no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, sobretudo, né, digamos, de como deve ser todo um preparo para que haja uma manifestação espírita, para que o médium possa atuar como médium, né, um espírito desencarnado se manifeste através dele, etc., e como possa dar-se uma cura com o concurso, né, de espíritos, enfim. O caso Arigó realmente é único, né? Único. E como bem disse o Zé Herculano Pires, enfim, merecia, por certo, ter sido melhor estudado pela ciência.
né? Então, no fim, Arigó não foi devidamente compreendido e estudado, nem pela ciência, nem pela doutrina espírita. Bom, encerramos por aqui então o vídeo de hoje, daremos sequência, né? Nesse momento não saberia precisar exatamente quantos vídeos ainda teremos, mas prosseguiremos nesse ritmo, né? Para que possamos comentar as principais passagens, os principais aspectos, né? Do livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, de José Herculano Pires. Muito obrigado e até o próximo vídeo.